Olá, alunos! Hoje daremos continuidade ao módulo 2 da disciplina de Direito do Consumidor. Convém lembrarmos o que nós vimos no módulo 1, que falamos sobre o Código de Defesa do Consumidor e também os direitos básicos do consumidor. Falamos da origem do direito do consumidor, a finalidade do direito do consumidor, a definição sobre o direito do consumidor. Vimos também o direito do consumidor como um direito fundamental. Vimos qual foi a competência legislativa para editar normas de direito do consumidor. Falamos sobre as influências que sofreram o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, aquele código e aquelas legislações que nós usamos como inspiração para construir. Vimos que são normas de interesse social, vimos também o conceito de consumidor e também de fornecedor. Falamos sobre os princípios que são inerentes ao direito do consumidor, como o princípio da vulnerabilidade, o princípio da boa-fé objetiva, os princípios da defesa do consumidor pelo Estado, o princípio da harmonização, o princípio da transparência, o princípio do combate ao abuso, o princípio da educação e da informação. Vimos também quais são os direitos básicos do consumidor, que é o direito à informação, a proteção contra práticas abusivas, contra as cláusulas abusivas. Vimos sobre o direito à modificação e revisão dessas cláusulas contratuais. Vimos também o direito à efetiva preservação e reparação de danos morais e patrimoniais, tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva. Então, no nosso módulo 2, nós falaremos sobre responsabilidade civil no Código de Direito do Consumidor. Então, a responsabilidade civil nas relações de consumo, ela atrai muito a nossa atenção e justifica, inclusive, nossas reflexões. Então, o direito que visa proteger consumidores hipossuficientes, via de regra, diante do fornecedor, que é o empresário e o prestador de serviço, é aquele mais fraco na relação negocial, que é merecedor dessa intervenção estatal. Então, nós, consumidores hipossuficientes na relação, em comparação com o empresário ou prestador de serviço, somos o elo mais fraco dessa relação negocial e merecemos, portanto, essa intervenção estatal para que possa proteger o nosso direito. Então, no Brasil, diz Leonardo Bessa que a relevância da defesa do destinatário final dos produtos e serviços, ela pode ser notada a partir da nossa lei fundamental. Então, a Constituição Federal de 88, ela referiu-se à proteção jurídica do consumidor em 3 oportunidades. Então, o princípio da defesa do consumidor pelo Estado inclui-se entre os direitos e garantias fundamentais que estão elencadas no artigo 5º, inciso 32 da nossa Constituição Federal. Em outro tópico, como um dos princípios gerais da atividade econômica, indicou-se a defesa do consumidor no artigo 170, inciso 5º.
Além disso, nós temos no artigo 48 das disposições constitucionais transitórias estabelecido que o Congresso Nacional deveria, num prazo de 120 dias após a promulgação da Constituição, elaborar o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando aconteceu a promulgação da Constituição Federal? No dia 5 de outubro de 1988. Então, lembremos que a nossa Constituição ela foi promulgada. Então, é indubitável que os direitos fundamentais não mais se resumem a direitos de defesa contra a interferência estatal na esfera jurídica particular. Sabe-se atualmente que eles também conferem aos particulares direito de proteção, direito à organização e também ao procedimento e direito a prestações sociais. Então, mais do que isso, a doutrina ainda reconhece que o Estado ele tem o dever de proteger os direitos fundamentais. Então, é sua missão proteger os cidadãos dos seus interesses subjetivos, ou seja, ele deve prestar a prestação, a proteção nos aspectos normativos, administrativo, jurisdicional. Então, o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, ele deu ao direito do consumidor o status de direito fundamental, afirmando expressamente que o Estado ele deverá promover, na forma da lei, a sua defesa. Então, tem um doutrinador, que é o Luiz Guilherme Marinoni, que ele nos lembra, em razão do artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que foi editado o Código de Defesa do Consumidor. Então, a defesa do consumidor não é um princípio de ordem econômica, mas sim a enfatização da necessidade de protegê-lo contra o abuso de direitos. Então, a gente liga esse princípio à norma que está estabelecida no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, que outorga ao Estado a missão de defendê-lo. Então, como o Código de Defesa do Consumidor, ele confere proteção diferenciada ao consumidor dos mais diversos aspectos, forçoso é, antes de fazermos uma análise específica da responsabilidade civil, a gente tecer breves considerações que são relativas ao campo de incidência desse diploma legal. Então, a Lei 8.078 de 1990, ela individualiza os seus destinatários, destacando-se entre eles o consumidor e o fornecedor. Então, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Então, isso está previsto no artigo 2º da Lei 8.078 de 90. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes que são despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, de montagem, de criação, de construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização
de produtos ou prestação de serviços. Isso que foi dito também está previsto no artigo 3º da Lei Consumerista. Então, mantendo-se o mesmo critério a que é submetida a pessoa física, a pessoa jurídica só pode ser considerada consumidor quando os bens ou quando os serviços adquiridos não tiverem vinculação com a sua atividade, ou ainda quando não tiver ela um caráter empresarial, como as fundações, as associações e as sociedades civis sem fins lucrativos. Então, a lei consumerista, ela não define, mas ela conceitua os termos. Então, consumidor e fornecedor, produto e serviço, está conceituado na lei consumerista. Então, produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Isso também está previsto na lei consumerista. O serviço é toda e qualquer atividade que é fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, de natureza financeira, de crédito, também securitária, salvo aquelas que são decorrentes das relações de caráter trabalhista. Isso está previsto na legislação consumerista. Então, a abrangência do Código de Defesa do Consumidor, ela está adstrita às relações negociais, das quais participam necessariamente o consumidor e o fornecedor, incidindo-se sobre os produtos e serviços, estes últimos que podem ser não gratuitos e de caráter não trabalhista, como acabamos de ver. Então, não há nenhuma pretensão com a deliberação dessa área de estudo a gente fazer qualquer tipo de esgotamento de tema com esse estudo, com essa conversa que nós estamos tendo para elucidar alguns fatos que estão contidos no módulo 2. Então, o objetivo maior é a gente trazer à discussão a questão que reputamos uma das mais importantes em uma sociedade de proteção e de consumo em massa, procurando sempre dar ênfase à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ao tempo que demonstraremos que esse direito é de índole constitucional e que ele é catalogado no rol dos direitos fundamentais, objeto de uma proteção maior do Estado Democrático de Direito. Então, no que concerne a responsabilidade ela constitui assim uma relação obrigacional cujo objeto é o ressarcimento. Então, não se confunde com a obrigação originária, já que ela é invariavelmente um dever jurídico sucessivo ou suplementar que é decorrente da violação de uma outra obrigação. Então, a responsabilidade é uma obrigação que está prevista na lei, constituída por um fato que é a violação de um dever jurídico que é pré-existente. Então, essa transgressão se dá pela conduta comissiva, ou seja, feita por alguém, ou omissiva, quando deixada de fazer por alguém, de um sujeito cuja atividade desenvolvida pode ser ilícita por natureza, ela pode ser lícita por natureza, porém ilícita pelo resultado danoso, ou ainda
a consequência dos danos acarretados por uma coisa ou um animal sob a guarda dele. Então, o direito privado tradicional, ele estava fundado na teoria da responsabilidade subjetiva, ou seja, para que houvesse a responsabilidade, seria necessária a comprovação de culpa, analisando-se a conduta do causador do dano. Vou repetir. No direito privado tradicional, a ideia de responsabilidade era subjetiva, ou seja, para que houvesse a responsabilidade caracterizada, seria necessária a comprovação da culpa, analisando-se a conduta do causador do dano. Obviamente, para a sociedade de consumo em massa, que é essa que nós estamos sob a égide, adotar a teoria da responsabilidade civil subjetiva seria uma inviabilização do direito do consumidor, tendo em vista que seria praticamente impossível nós fazermos essa demonstração da culpa do fornecedor. Então, o direito do consumidor, ele trouxe uma nova sistemática para a responsabilidade civil, consagrando-se assim a responsabilidade objetiva em caso de danos aos consumidores. Então, desta forma, não é necessário nós fazermos qualquer tipo de comprovação de culpa. Então, o direito privado tradicional, ele colocava como teoria preponderante a da responsabilidade civil objetiva. Só que o direito do consumidor, ele trouxe essa nova sistemática para a responsabilidade civil, consagrando essa responsabilidade objetiva, que não há a necessidade de fazer essa comprovação da culpa. Então, o fundamento da responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor funda-se na teoria do risco da atividade, ou seja, o fornecedor, ao exercer uma atividade no mercado de consumo, ele aceita os riscos dessa atividade e não o consumidor que assume. Então, em outras palavras, quem exerce uma atividade no mercado de consumo, dela obtendo inclusive vantagem econômica, tem o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos produtos ou serviços que são fornecidos, independentemente de ele ter culpa ou não. Então, no que se trata a defeito ou vício, como vimos há pouco tempo, a distinção entre defeito e vício, ela é relacionada à teoria da qualidade, que defeito é a falha de segurança que é decorrente do descumprimento do dever de qualidade e segurança do produto, que insere no produto ou serviço uma potencialidade danosa por ele normalmente não possuída, e assim inesperada para o consumidor. Então, é exatamente essa inadequação do produto ou serviço ao fim que ele se destina, decorrente do descumprimento do dever de qualidade, adequação, ou seja, vício de qualidade, ou ainda a diferença quantitativa entre aquilo que é veiculado, que é informado ao consumidor,
e o que de fato é efetivamente fornecido, que é o vício de quantidade. Então, a responsabilidade civil pelo fato do produto também está consagrada no artigo 12 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, o defeito ou vício de qualidade, ele cinge-se à qualificação de desvalor que é atribuída a um produto ou serviço por não corresponder àquela expectativa do consumidor, quanto à sua natureza ou sua fruição, bem como por adicionar riscos à integridade física dos mesmos ou de terceiros. Então, em outras palavras, considera-se defeituoso o produto que não revele segurança que dele poderia se esperar, levado em consideração a sua apresentação, o seu uso e o risco, os quais razoavelmente dele é esperado, levando-se em conta a época em que foi introduzido esse produto no mercado de trabalho. Então, também se considera defeituoso, para efeitos de indenização, o produto que contenha informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e o seu risco, inclusive os de caráter publicitário. E isso está previsto no artigo 30 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, deste conceito, induz-se que um produto ou serviço ele é defeituoso quando ele não corresponde à legítima expectativa do consumidor a respeito da sua utilização, da sua fruição, e vale dizer quando a desconformidade do produto ou serviço compromete a sua prestabilidade ou servibilidade. Ainda um produto ou serviço defeituoso, quando sua utilização ou fruição é capaz de adicionar risco, qualquer tipo de risco à segurança do consumidor ou de terceiro. Então, nessa hipótese, a gente pode aludir que há um vício de defeito ou de segurança do próprio produto ou serviço. Então, temos na previsão legal e noções gerais do Código de Defesa do Consumidor que o artigo 12 do CDC, ele disciplina a responsabilidade civil pelo fato do produto, que diz literalmente na legislação que o fabricante, o produtor, o construtor, tanto nacional como estrangeiro, o importador, eles respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos que são causados aos consumidores por defeitos que são decorrentes de produto, de projeto, de fabrico, de construção, montagens também, fórmulas, manipulações, apresentação ou inclusive acondicionamento dos seus produtos, bem como por informações que são insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e risco. Então, o próprio artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor enumera os fornecedores que são responsáveis pelo fato do produto, que são eles: o fabricante. Quem é o fabricante? É aquele que efetivamente participa da fabricação de determinado produto, mesmo que seja apenas um componente do produto. Então,
Igualmente, o montador do produto será também, por lei, considerado fabricante. Então, o produtor é aquele que disponibiliza no mercado de consumo os produtos não industrializados. O importador é aquele que coloca no mercado de consumo nacional produtos que são de origem estrangeira. Já o construtor é aquele que disponibiliza no mercado de consumo um bem imóvel. Então, temos algumas espécies de fornecedores. Então, a doutrina também, com base do que está estabelecido no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele identifica 3 espécies de fornecedores, que é o fornecedor real, o fornecedor presumido e também o fornecedor aparente. Então, quem é esse fornecedor real? Para a doutrina, é aquele que efetivamente participa do processo de fabrico do produto, a exemplo do fabricante, do produtor e também do construtor. O fornecedor presumido é aquele que não participa diretamente do processo de fabricação, de produção, de construção do produto e é apenas um intermediário entre quem fabrica e o consumidor. Exemplo, o importador. Ele é considerado fornecedor por uma presunção legal, certo? Então, o fornecedor, desculpa, aparente é aquele que põe uma marca nos produtos disponibilizados ao consumidor e cria no mesmo a confiança no produto comercializado. Então, os defeitos desses produtos são de responsabilidade do franqueador. Então, podemos fazer também uma observação que o Código de Defesa do Consumidor ele trouxe uma técnica de responsabilização dos fornecedores. Então, quando o Código de Defesa do Consumidor usar a expressão fornecedor como gênero, ou seja, sem discriminar quem são, todos esses que foram elencados, que participaram dessa cadeia de produção, eles são sim responsáveis. E isso está previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, por outro lado, quando o Código de Defesa do Consumidor ele estabelecer quem é esse quando o Código de Defesa do Consumidor usar a expressão fornecedor como gênero, sem discriminar quem são, todos serão responsabilizados. E a partir do momento que o Código de Defesa do Consumidor ele discriminar os fornecedores, sendo fabricante ou importador, ou construtor ou produtor, apenas aqueles que forem mencionados, eles serão considerados responsáveis pelos danos que forem causados aos consumidores. Então, isso está previsto também no Código de Defesa do Consumidor. E outro fato que a gente pode também mencionar é que respondem solidariamente pelo fato do produto tanto o construtor, o produtor, importador e fabricante. Ou seja, o que é essa responsabilidade solidária? É que todos esses estão responsáveis em fazer o ressarcimento do valor ao consumidor. Então,
quais são os pressupostos para que haja essa responsabilização dos fornecedores? Então, é necessário que a presença de determinados pressupostos, tais como conduta, dano, nexo causal e defeito, estejam presentes. Então, a conduta, ela caracteriza-se pela colocação do produto no mercado de consumo pelo fornecedor. Então, normalmente se cita como exemplo a compra de um óculos da marca, exemplo, Ray-Ban, na rua 25 de março, em São Paulo, por 1/3 do preço. Então, ao acionarmos judicialmente o fornecedor da marca Ray-Ban, este não poderá de forma nenhuma ser responsabilizado, porque não foi ele quem colocou esse produto falsificado no mercado de consumo. Então, há claramente essa ausência de conduta. Então, o dano ele deve ser extrínseco ao produto, ou seja, o defeito deverá causar um dano externo, extrapolando os limites da depreciação econômica do produto. Por exemplo, a aquisição de uma motocicleta com problemas de freio, em que o consumidor detecta o problema antes que aconteça o acidente. Então, pelo fato de não ter acontecido o acidente, não gera responsabilidade pelo fato do produto. Tem que haver o nexo causal, ou seja, é a relação causa e efeito entre a conduta praticada pelo fornecedor e o dano que porventura seja causado ao consumidor. Quando falamos em defeito, ele deve estar presente, mas há uma presunção legal ou uma inversão legal do ônus da prova. Então, assim, o consumidor ele não precisa provar que o defeito existe. Então, os produtos defeituosos, como nós vimos, é uma falha de segurança do produto. Então, o próprio parágrafo 1º do artigo 12 do Código Consumerista define quando um produto será considerado defeituoso. Então, o produto ele é defeituoso quando ele não oferece segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, entre as quais 1. A sua apresentação, 2. O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e 3. A época em que foi colocado em circulação. Então, a própria doutrina classifica o defeito do produto em 3 espécies, como defeito de concepção ou criação, defeito de fabricação, defeito de comercialização. Então, o defeito de fabricação são aqueles decorrentes de falhas no processo de fabricação, no processo de montagem, manipulação ou acondicionamento dos produtos. Exemplo, erro no acondicionamento de produtos alimentícios, que é o que muito acontece, que ele acaba se tornando impróprio para o consumo. Então, podemos também citar como características a inevitabilidade, que escapa ao controle, a pontualidade, que alcança apenas determinados produtos. Temos também o defeito de comercialização. Então, são aqueles que são decorrentes de falha na apresentação do produto, assim como de informações que são inadequadas
ou insuficientes ao consumidor. Então, aqui, a falha de segurança não está no produto em si, mas sim no modo como ele se apresenta. Então, por essa razão, a doutrina em geral o considera um defeito extrínseco e não intrínseco, diferentemente dos defeitos de concepção e fabricação, considerados intrínsecos ao produto. Então, o artigo 8º, em seu parágrafo 1º, diz que, em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere esse artigo, além de impressos que sejam apropriados, que devam acompanhar o produto. Então, o fornecedor ele deverá higienizar os equipamentos e utensílios que sejam utilizados no fornecimento tanto do produto como de serviço, ou colocados à disposição do consumidor, e também informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre qualquer tipo de risco de contaminação. Então, em se tratando da responsabilidade agora do comerciante, o artigo 13 do Código Consumerista traz as hipóteses em que o comerciante ele vai ser responsabilizado pelo fato do produto. Então, literalmente é dito que o comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo 12, quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Então, nesse caso, essa responsabilidade será do comerciante. Quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, do seu produtor, construtor ou importador. Independentemente dessas observações que nós estamos fazendo, cabe a nós, como consumidores, verificarmos sempre se os produtos estão sendo armazenados de uma forma responsável. Temos que verificar qual é a validade do produto. Nós temos que verificar no rótulo composição, porque de repente nós podemos ser alérgicos a qualquer tipo daqueles produtos. Então, ele também será responsabilizado, o comerciante, quando não conservar adequadamente os produtos que são perecíveis, ou seja, aqueles produtos que estragam. Então, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação desse evento danoso. Então, o inciso 1º traz a hipótese de produto anônimo, ou seja, quando não for possível nós fazermos a identificação de um dos fornecedores, conforme estabelece o artigo 12º, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o inciso 2º trata dos produtos em que forem mal identificados. O inciso 3º, por fim, traz a responsabilidade do comerciante quando este não conservar o produto de maneira correta. Então, ressalte-se que a responsabilidade do comerciante ela é subsidiária, apenas nas hipóteses do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor,
eles serão responsáveis. Então, a doutrina minoritária defende que a responsabilidade ela é direta, mas condicionados aos casos que estão previstos no referido artigo. Então, a responsabilidade do comerciante ela não irá afastar as dos demais obrigados, como a gente observou pela expressão igualmente responsável que foi contida no caput do artigo. Então, gente, essas são as observações que temos a fazer acerca do que está contido no nosso módulo 2. Então, reitero que não é exaustiva essa nossa conversa, nem o que está no e-book, o material oferecido pela própria instituição. Então, procuremos livros, literatura suficiente para que nós possamos complementar o nosso conhecimento, logo porque, como falei na aula antecessora, que não temos nenhuma pretensão de fazer com que vocês sejam meros detentores de diploma. Então, precisamos estudar, nos qualificar para sermos excelentes profissionais, tendo em vista que o mercado de trabalho está cada vez mais seletivo. Então, precisamos ser os melhores. Precisamos, de fato, quando formos para esse mercado que é altamente competitivo, estarmos preparados para sermos bons líderes, sermos boas influências, sermos pessoas proativas, pessoas que saibam lidar com conflitos. Então, temos que verificar, nós que estamos praticamente no início da nossa vida profissional, aquilo que está sendo exigido pelo próprio mercado de trabalho de mim, que sou um potencial candidato ao mercado de trabalho. Já vimos que a competência técnica ela é relevante sim, mas que a competência intelectual, a inteligência emocional, ela está andando de mão dada. Então, procura-se pessoas que sejam, que tornem o clima organizacional amistoso, que promovam uma integração de equipe. E quando eu falei liderança, foi justamente para chamar a atenção de que, em eu sendo líder, serei eu uma inspiração para os meus colegas. Então, inspiração no sentido de que, se eu cobro pontualidade, se eu cobro um clima organizacional amistoso, se eu cobro que as pessoas se tratem com cordialidade, então eu tenho que ser essa pessoa que os inspire. Então, tenho que ser pontual, tenho que tratar todas as pessoas de uma forma igualitária, sem fazer acepções de ordem religiosa, ordem étnica. Então, precisamos, então, e também o sexual, isso aí não precisa mais nem falar, porque isso está muito em voga. Então, sejamos nós a inspiração para a construção desse mundo melhor, certo? Então, finalizamos a nossa conversa sobre o capítulo 2 e aguardem a veiculação do nosso módulo 3
para que nós possamos fazer uma boa prova e, complementando com aquilo que buscaremos na doutrina acerca do assunto que nós estamos vendo, sermos excelentes profissionais no mercado de trabalho, certo? Então, gente, bons estudos e façam bom proveito daquilo que nós conversamos e procurem complementar o estudo de vocês com estudos paralelos. Então, licença e fiquem todos bem.